Vamos convidar Carlos Alberto para a palestra da noite. Pedimos a Jesus que abençoe a ele, a todos nós, que ele tenha simplicidade em passar a mensagem da noite e que nós temos também a condição de aprender e compreender a mensagem. Que nós possamos ser multiplicadores dessa lição da noite, que vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite para todos. Tranquilo? Podemos começar? Que Jesus nos abençoe, que a nossa noite possa ser proveitosa, que nós possamos aproveitar no sentido de agradecer a todo esse favorecimento espiritual que nos é dado, disponibilizado, e que sejamos sensibilizados para a mensagem que será veiculada nessa noite. Aqueles que estão vindo a primeira vez à casa de Kardec, sejam bem-vindos, que possam se sentirem acolhidos dentro da dinâmica carinhosa, fraterna da nossa casa. Nós iniciamos a nossa noite também endereçando um abraço carinhoso, amigo, para todos que nos acompanham dos seus lares, os nossos irmãos internautas, aos nossos amigos que estão vinculados à transmissão do YouTube, que já compondo o chat. E para entrar no chat com identificação, basta se logar, né? Entrar na conta do Google e acessando o endereço, pode participar, endereçando perguntas, enfim. Então, boa noite ao Divino, que está representando o pessoal do chat. Boa noite. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite a todos. Já iniciamos hoje com um grupo bem animado, com 30 pessoas. Com certeza teremos uma boa participação hoje. Ai, que joia. E hoje, numa noite muito especial, dia 29 de abril do ano de 2016, aqui em Belo Horizonte chegou um friozinho muito legal, né? Tá todo mundo bem procurando acolhimento, enfim. Então vamos nessa chama do Evangelho aquecer agora o nosso espírito. Dora, boa noite também. Nós não estamos, hoje a Dora está representando a coordenação, a nossa companheira Soni Zanforlin não pôde estar conosco, mandou um abraço para todos vocês. Ela disse que iria acompanhar em casa. Bom, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Estamos trabalhando na parte primeira, no capítulo 4º, do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Hoje vamos trabalhar as questões 65 até 67A. E o nosso tema evangélico tem o título Princípio da Vida. Nós vamos fazer a leitura das questões, são questões que já foram desenvolvidas na última semana, elas são a sequência que dinamiza mais um pouco do assunto tratado. Então, nós vamos tentar ser um pouco mais objetivo, porque o assunto ele é interessante, mas o nosso móvel aqui não é aprofundar tanto, é estimulá-los para que todos possamos estudar em casa, não só o Livro dos Espíritos, mas como a própria codificação espírita, que desdobra os assuntos que estão contidos nessa obra de um valor extraordinário para a humanidade. Vamos lá, questão 65. Kardec questionou assim aos espíritos: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Resposta: ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria.
66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim. Modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital? Ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Resposta: só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. E a 67, que é a última, 67A. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Resposta: sim, é isso. Aí um comentário rápido de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulso da atividade íntima, ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação deste entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Ufa! Terminou, Carlos Alberto? Terminou. Entenderam? Entendemos? Mais ou menos? É muita ciência. É muita ciência? Então tá. Então por isso é que a gente trabalha com doutrina espírita com muita tranquilidade. Doutrina espírita, nós não podemos ter a pretensão de aprofundar demais em assuntos complexos se a gente não tem os princípios básicos inteligíveis, compreensíveis. Tá certo? Então, esse assunto, ele para quem lida com a matéria, os cientistas, é um prato cheio. Para uns, é matéria que já até, de alguma sorte, já é compreendida. Para outros, já existe movimentos para refutar, não é? Porque aqui vai falar de um tipo de matéria que não é, vamos dizer assim, que não é compreendida, que não é provada pela ciência humana, pela ciência dos homens. Quando fala, por exemplo, da vitalidade dos corpos, é um assunto que a gente pode discutir com os cientistas. Porque sem a vitalidade, a vitalidade é que é a vida. Nós temos a matéria orgânica, nós temos a matéria inorgânica. Se eu for pegar numa célula, cada célula, ela é, olha para vocês verem o que eu vou dizer, ela não é uma unidade dentro de um contexto da organicidade, da complexidade do nosso corpo, a célula não é uma unidade. Então, para vocês terem uma ideia, a célula tem o seu plasma, tem a sua condição vital, não é isso? Se você fazer um estudo de uma célula, você vai observar com princípios que possam, químicos que possam promover atividade, ela tem uma vida própria até um determinado tempo. Não é isso, Denise? Então ela é uma unidade. Espiritualmente falando, André Luiz define que para cada célula existe uma unidade espiritual que rege essa célula. Uma unidade espiritual. Então, não é apenas, ela não está solta como um princípio que tem uma vida curta e que não tem um gerenciamento espiritual. Tem sim.
Tanto que se você, por exemplo, se você faz uma transmutação na nossa estrutura, trazendo tecidos de fora, conjuntos celulares, e faz um implante no nosso corpo, não é? Esse conjunto, esse tecido, passa a ser gerenciado pelo corpo que está o recebendo, concorda? Se ele trouxer com ele algum tipo de disfunção que possa causar um problema na estrutura do corpo que está o recebendo, esse corpo que está recebendo pode anular o que vem a ser, ele pode promover uma rejeição, certo? Mas ele pode também, se for, por exemplo, um órgão que tenha alguma, como é que eu vou entrar nisso aí? Que tenha alguma anomalia, se ele possa promover algum tipo de anomalia, a estrutura de cá pode interferir para que essa anomalia não prolifere na estrutura que está o recebendo. Está correto, Denise, o raciocínio? Como pode assimilar o que está sendo. Está claro? O que eu quero dizer com isso? Existe um processo de associação de uma interação energética, mas que nós não podemos desconsiderar o fator espiritual desse mecanismo. Está pegando aí, Rodrigo? Então, pode haver o falecimento do corpo, a morte configurada. O espírito não morre, mas no ato da morte orgânica, há ali o quê? Um afastamento do espírito e um descontrole, uma confusão, um caos com toda a estrutura orgânica, o que vai efetivamente promover o quê? O que vai acontecer com o corpo quando o espírito se desvincula? Pode falar, gente. Vocês não vão ser reprovados no Enem, não? Denise? Vamos ver uma opinião aqui. Para mim, ele perde energia vital, O espírito desvinculou. A falência, a morte. O que vai se perder nesse processo? Repete. Por que, Denise? Vai com calma que você vai conseguir. Posso pedir ajuda aos colegas aqui, aos amigos? Fica à vontade. Quem quer falar? Então vem cá. Então vamos pensar o seguinte. O princípio vital, a energia vital, ela é assimilada pelo espírito reencarnante. Como o oxigênio é assimilado, não é? É o que mantém a vida, o oxigênio. Isso faz parte da nossa condição instintiva. O instinto de preservação proporciona à nossa estrutura buscar a energia, buscar o oxigênio, buscar a nutrição, tudo isso. O espírito, quando está reencarnando, ele absorve da matéria elementar, do fluido cósmico universal, o chamado fluido vital. Esse fluido vital é mantido pela dinâmica da vida, pela inteligência espiritual que organiza, que faz a modelação do corpo físico. Porque nós temos um corpo espiritual. Vocês estão lembrados? Que nós temos o corpo... Não vou escrever no quadro, porque eu vou ter que apagar aquilo ali. Nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito é, vamos dizer assim, a roupagem do espírito. Quando nós desencarnamos, o espírito vai para o mundo espiritual, o corpo físico fica pela... Onde que vai o corpo físico, gente?
Fica aqui, não fica? Não, aqui não, vai dar trabalho. Ele vai ficar no plano terreno, vai haver a desagregação molecular, etc, etc. Do pó, vai voltar para o pó. O espírito vai para o mundo espiritual. O espírito morre? Não. O que morre é o corpo. No mundo espiritual, como que o espírito vai se movimentar? Qual o corpo que o espírito se manifesta no mundo espiritual? Através do perispírito. Então, quando a gente... quando um médium vê um espírito, na realidade ele não está vendo a essência espiritual. Ele está vendo a modelagem, o corpo espiritual. Deu aí? No mundo espiritual, o espírito precisa de um fluido vital? Precisa ou não precisa? Precisa sim. Por que ele precisa? Ele tem que ter energia para continuar a vida dele lá. Tem que ter energia. Esse caboclinho é dos meus. Há certos pontos que tem a energia vital, Recarrega. Então tem bateria aqui e tem bateria lá. É isso aí, Rodrigo? Rodrigo. É óbvio que o espírito vai trabalhar dentro de uma dinâmica energética no mundo espiritual. Quando a gente fala em fluido vital, nós estamos trabalhando esse fluido no que remonta às características orgânicas no plano terreno. Tá certo? Então aqui é o seguinte, quando o fluido vital que nós utilizamos para a reencarnação, nós não precisamos no mundo espiritual. Ok? Estamos associando vitalidade das células, dos conjuntos, dos tecidos, do corpo. Espírito desencarnou, o fluido vital perde a função. Entendeu aí? Então, o fluido vital vai retornar para onde? Se é matéria, vai se ajustar dentro do plano da matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. Deu aí? Enquanto o corpo físico, as células vão entrar em decomposição, etc, etc, etc. Deu aí? Ficou claro? O que importa para nós a gente entender o seguinte. O que é o fluido cósmico universal? O que nós falamos do fluido cósmico universal? Matéria primitiva. Muito bem, Sandra. Queria ter uma filha assim. É a matéria primitiva. De onde se deriva toda a matéria conhecida e desconhecida. Porque a tabela estereogenética, conhecida por nós, desde o hidrogênio até o Urano, não é? Os espíritos já trabalham com matéria para além do Urano e para aquém do hidrogênio. Confundiu? Complicou? No mundo espiritual, os espíritos vão trabalhando em outras faixas de matéria, em outras expressões de matéria. Então, quando o espírito desencarna, pum, fechou o caixão, acabou. Qual que é o desafio para o espírito quando ele se depara com a nova realidade? Pode falar, gente. Gislene, por gentileza, sua manifestação. Passa para a Gislene. Liga o microfone para ela. Eu acho que o desafio maior para a maioria das pessoas é saber que está vivo. Né? Porque essa questão desse desenrolar dele, ele acha que ele teria que sumir, né? Para começar, talvez nem saiba que desencarnou. Já começa dessa forma. E depois... Então eu vou te fazer uma provocação. Então o desafio dele é saber que morreu. Exatamente. No primeiro momento, sim. Porque o que vai acontecer? Esse despertar dele é que... E saber das novas necessidades, aí vai, né? Aí desenrola. Ele vai se descobrindo.
no mundo espiritual. Ele vai se percebendo. Ele vai perceber que, na realidade, não existe morte. Explica melhor. Tem espírito que demora muito tempo para entender que desencarnou. Aqui nesse ambiente agora, eu queria até fazer um pedido para a Dora em público. Que eu vi isso lá em casa. E se eu não falar agora, idoso esquece. Toda vez, Dora, porque eu estou fazendo isso porque estou trazendo um ensinamento, tá? Com muita humildade e respeito. Não tem arrogância aqui, não. Mas eu estou trazendo um ensinamento. Nós estamos numa reunião espírita, não estamos, Dora? Ou não? Dora, estamos ou não? Sim. Ela é... Espírito delicado é um problema. O que acontece? A Dora vem aqui toda semana, com muito carinho, e coloca a data. Vocês já prestaram atenção que a Dora coloca a data. Não coloca? Isso é só para efeito de registro? Não. Você sabe que tem espírito que chega aqui que olha para o calendário? Então eu vou pedir a Dora em público. A partir da semana que vem, Dora, você vai colocar 2016. Com muita fraternidade eu posso estar causando um impacto psicológico em algum espírito aqui presente. No sentido terapêutico, tá bom? Por isso que eu falei fraterno. Isso mexe. 2000 e quanto? Você está falando isso para uma entidade espiritual aqui agora. Não é simples. Tem espírito que desencarna e fica na dinâmica do cotidiano sem saber que desencarnou. Continua deitando, levantando, acompanhando a rotina da casa. Não desperta o estado consciente dele muito rápido, não? Depende da condição espiritual, não tem mágica. O despertar no mundo espiritual é único, não se repete, nem para o próprio espírito. Vou te explicar. Se desencarnar 2.000 pessoas aqui agora, são 2.000 desencarnes diferentes. Porque o despertar é diferente. Então, por que eu falei nem para o mesmo espírito? Porque se você já desencarnou muitas vezes, cada desencarne seu foi diferente do outro. Você desperta de um sono pela manhã. Cada despertar seu é diferente do dia anterior, dos dias anteriores. Existem situações que a gente desperta e existe um prolongamento da realidade espiritual na vigília. Já aconteceu isso com o senhor, senhor morto? O senhor pode dizer que o senhor tem mais experiência que a maioria aqui. Você levanta de manhã, você está com uns painéis tão claros do tudo que aconteceu com você na noite, que você vai, de repente, até levanta da cama, vai fazer higiene, né, matinal, vai tomar o café, e você está assim, engraçado, eu estou lá e estou cá. O que acontece com o sonâmbulo? Sonambulismo é uma matéria extraordinária para se estudar. Doutrina espírita. Vocês vão encontrar assuntos sobre sonambulismo no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Revista Espírita de Allan Kardec, mas são muitas matérias que ele aborda sobre sonambulismo. Porque o sonambulismo é um fenômeno mediúnico mais ostensível que existe. Ou seja, dorme o corpo, sono, sonho, sono do corpo, sonho do espírito. Dorme o corpo, emancipa a alma, desprende o espírito. O desprendimento, a intensidade vibracional que o espírito vai vivenciar no mundo espiritual, pelo fato dele estar deslindado, desprendido
desvinculado em tese do corpo físico, ele entra numa outra faixa espacial, numa outra faixa vibracional. Estou falando devagar, para a gente ter muita calma no assunto mundo espiritual. Por quê? Deixa eu voltar para o sonambulismo. Aí o espírito volta no mundo espiritual e ele vai viver com muita intensidade uma realidade que esta experiência no mundo espiritual repercute no corpo físico, e o corpo físico começa a se manifestar diferentemente dos demais, que o corpo físico está repousado. Então, um exemplo, ele está andando no mundo espiritual. A intensidade da vinculação do corpo repercute de tal sorte que ele levanta da cama, o espírito está andando lá no mundo espiritual. Aí o indivíduo levanta da cama, o corpo, por uma questão até de instintividade mesmo, e vai andar pela casa, vai conversar. Deu aí? Estou dando um exemplo. A realidade é muito intensa. Só que quando ele volta para o corpo, ou melhor, quando ele desperta, o sonâmbulo não se lembra absolutamente de nada do que fez. Por quê? Embora o corpo esteja... Em alguns casos o indivíduo conversa, dialoga. Na minha casa, meu irmão tocava violão. Música. O que aconteceu? Nada, não. Na realidade, o que acontece? Ele está consciente no mundo espiritual, e o corpo, por mais que esteja manifestando uma em tese, lucidez, na realidade o que está vibrando é muito mais a atuação dele no cérebro. A consciência dele vibra muito mais na atuação do cérebro do perispírito do que do cérebro do corpo físico. Como é que é isso? Porque o cérebro que nós temos aqui, a função dele neurológica, a função dele material, ela para os tratadistas da Terra se confunde com a performance consciente, uma performance inteligente e espiritual. Isso não é realidade. Porque o que comanda é o espírito, não é o cérebro. O cérebro recebe o comando da mente espiritual, que usa o cérebro espiritual para gerenciar, para sobrepor o cérebro físico. Pegaram aí o que eu quis dizer? Tem que ir devagar para não confundir. Então lembra o que eu falei? Vou voltar para a célula. Cada célula é uma unidade. André Luiz fala que cada célula tem uma unidade espiritual. Então tem vida própria. Obviamente que a vitalidade, o quanto energético, a temperatura, a circunstância, vai fazer valer essa célula viver até um determinado tempo. Deu aí? Essa unidade espiritual, quando está num conglomerado de unidades outras espirituais, por exemplo, num corpo de um homem, essas unidades espirituais estão sendo gerenciadas por uma mente superior a delas. Está confuso? Está dando para acompanhar? Então essa célula do nosso corpo responde ao comando que eu dou para elas. Não são elas que gerenciam este que é o imperador desse reino. Quando usa imperador, aí complica, né? Não complica, não. O meu reino não é desse mundo. Disse Jesus para Pôncio Pilatos, essa narrativa no capítulo 18 de João. Meu reino não é desse mundo. Aí a gente fica assim, qual reino que é o de Jesus? É o reino espiritual. E é mesmo.
Mas ele está dizendo assim: o meu reino ainda não é daqui. O meu reino é daqui. No dia que a gente aprender a pensar dessa forma, o meu reino não é nesse mundo, o meu reino é nesse mundo, eu inclusive passo a administrar melhor até a minha estrutura física, até o meu corpo físico. Porque se a mente fica doente aqui, a resposta é aqui. Obviamente que tem doenças que estão aqui. Deixa eu dar uma justificada aqui para uma pessoa que está me observando. A mente pode estar dizendo, não fica doente não, mas o corpo está doente. Mas por quê? É porque esse corpo está doente, porque é a resposta do que a mente fez ontem. Nessa vida ou em outras vidas. Gislene, passa para mim Mas pode passar para mim. Eu acabei de responder sua pergunta. Que coisa. Você só queria fazer a Gislene levantar? Uai, lógico. Vamos lá. A minha pergunta... Liguei. A minha pergunta é a seguinte. Se as nossas manifestações lá do passado, se elas podem, de alguma forma, impregnar essas células, porque você falou da diferença da mente, que a nossa mente pode atuar nessas células, né? Se os fatores do passado, eles podem impregnar essas células e permitir que na nossa vida atual venhamos a passar alguma doença, alguma manifestação física para depuração, para evolução, tanto física quanto espiritual, já que existe a ação nesses dois âmbitos, né, espiritual e físico. Fluidos em geral. Congela a pergunta. Ela chegou até para mim, foi muito produtiva, porque ela me fez até, me teleguiou para cumprir a minha missão aqui hoje. Evolução em 2 mundos, André Luiz. Psicografia de Chico Xavier. Fluidos em geral. Capítulo 13 da obra. A consciência que aprender a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar os fenômenos de, não se assuste, Rodrigo, mentação. O que é mentação? Mente em ação. Mas nós vamos estratificar mais. E também de reflexão. De que o pensamento é a base fundamental. Não se preocupe, gente. Daqui a pouco a gente vai para o Evangelho. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmo. Temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Fluido vivo. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente humana,
em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa por todo o cosmo, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade, para influenciar na criação e a partir de si mesma. Calma, muita calma. Esse fluido é o seu próprio pensamento, contínuo, gerando potências energéticas com que não havia sonhado. De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na glébula planetária, engrandecendo-lhe a série estequiogenética. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quintessência, corresponde ao peso específico do espírito e detendo possibilidades e riquezas virtuais. Espera por ele a fim de povoar-se-lhe de glória e beleza, porquanto, se o plano terrestre é o seio tépido da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará, em trabalho de frutescência, antes que possa desferir mais amplos voos ao rumo da luz eterna. Acabou de complicar a nossa vida. Não se preocupe. Nós estamos jogando semente aqui que vai frutificar no momento oportuno. Então nós vamos atender primeiro ao Rodrigo. O espírito trabalha com o fluido vital. É a maneira operacional da sua mente. Na Terra, utilizando esse fluido vital para ser o mantenedor da vida. Então, na encarnação, a manipulação do fluido vital, que é absorvido como o oxigênio é, ele é que vai dando aquele tônus, aquela carga da sua bateria, nesse exemplo que você utilizou. Então, quanto mais equilibrado é o espírito, mais dinâmica ele consegue operar para vitalizar o seu próprio corpo. Quanto mais elevado é o espírito encarnado, menos ele se envolve com fatores energéticos que obliteram essa assimilação, esta dinamização para uma vida mais sutilizada, qualificada. Entendam bem. Então eu vou buscar na história do Evangelho. O único discípulo de Jesus que não desencarnou no martírio, no suplício, não foi assassinado, foi João Evangelista. João viveu mais de 100 anos. E não consta que João morreu doente. Não consta que João morreu doente. A história de João Evangelista traduz o que nós estamos tentando entender aqui, que os espíritos estão falando. Sobre uma dinâmica de um espírito
que reencarna com uma condição elevada, que embora viva num mundo com muitas dificuldades, e eu vou chamar a atenção para um fato. A vida média, a média de vida, na época de Jesus, sabe qual era? 30 anos, 40. 25 anos. Média. Óbvio que nós temos que considerar fatores aqui que ajudam nessa estatística. Por exemplo, as constantes guerras contribuíam para que a mortandade se fizesse na adolescência. Então, muitas crianças eram levadas para a guerra. Isso é um fator, tá bom? Mas, o que é mais importante, dentro de um conceito até de saúde, de busca de qualidade de vida nos nossos tempos atuais, onde se pensa em mortalidade caminhando, se no Brasil hoje é em torno de 70 anos, 70 anos o é por conta da mortandade violenta, ou melhor, da mortandade expressiva pelos veículos da violência. Morrem-se muitos jovens pela violência, em todos os sentidos, ok? Acidente de trânsito, complicações em todas as áreas, não é só assassinato, em todos os sentidos. Então isso contribui para que a média nossa seja 70 anos. Estou falando na nossa realidade. Aí a gente começa a refletir aqui alguns aspectos. Você busca na Revista Espírita, nós trouxemos aqui um texto que fala sobre a história de mundos mais evoluídos, aonde a perspectiva de vida é em torno de 300, 400 anos. Mundo mais evoluído. Então, quando o governo quer aumentar o tempo para aposentadoria, o pessoal fica brigando. Outro dia a gente conversava sobre isso. Eles não estão querendo gastar, porque aí eles deixam de comprar as mansões para eles, aí eles não vão pagar a aposentadoria para o pessoal. Mas não é isso só, não. Já é um fenômeno que vai falar do grande futuro. Então não fica apressado em aposentar com 50, não, porque você vai se dar mal no mundo espiritual. Estou brincando. Vamos falar sério. Então, o que acontece? João Evangelista viver mais de 100 anos, para aquela época era um absurdo. Gente, não tinha vacina. Olha a questão do saneamento. Não é? Um dos grandes fenômenos da era, uns grandes feitos do Império Romano foi a introdução do sal na realidade da sociedade, porque o sal passou a ajudar em muitas coisas. Olha a função do sal na sociedade. Então, todas essas descobertas, até a chegar na nossa época, com a questão das vacinas, etc, vão contribuindo para o progresso do contexto geral. Então, nós estamos evoluindo, nós estamos ficando mais tempo no corpo. Porque a nossa dinâmica espiritual, o nosso psiquismo, já mudou em muitos seus comportamentos, se a gente for fazer uma comparação com 400, 500 anos. Deu aí? A questão do conhece a ti mesmo tem a ver? Não tenha dúvida. Conhece-te a ti mesmo, Gislene? Eu poderia dizer, nessa fala aqui, adequada, a humanidade está vibrando nesse conhece-te a ti mesmo. Tanto que hoje todo mundo já sabe que temos que ter a responsabilidade em praticar exercício físico. Não é verdade? Né, dona Eustáquia? 5h30 da manhã? Dona Eustáquia empolga também. Isso não é... Há 20 anos atrás... Que exercício? Não joga mais bola não, cansei. Ele está com 52, parou de jogar os 25 porque quebrou o joelho e nunca mais fez nada. Aí hoje se tem consciência que a prática do exercício físico
E eu olho para o Ângelo, eu tenho que separar esporte e exercício físico. Porque outro dia eu fui falar para ele que eu faço caminhada, ele falou, mas isso não é esporte não. E ele tem razão. Porque ele é esportista. E eu estava crente que eu estava assim, vitorioso. Isso é só para brincar com ele, para ele acordar, que ele chegou de viagem, veio de Uberlândia para assistir o Livro dos Espíritos. Se eu deixar de dormir, coitado, ele gastou a gasolina à toa. Então, vamos voltar. Quanto mais evoluído é o espírito, ele vai naturalmente trabalhando numa dinâmica energética, psicológica, espiritual, cada vez mais qualificado. O que vai favorecendo uma série de procedimentos. Quanto à longevidade, quanto ao próprio intercâmbio espiritual, mediunidade. Embora nós tenhamos no nosso meio espírita atualmente uma facção de médiuns aí, que ficam querendo relembrar o passado e escrevendo obras aí que você fica com o cabelo em pé de tanta confusão que eles arrumam. Ou seja, enquanto Kardec quer nos mostrar que precisamos de sutilizar a mediunidade, entrar cada vez mais em relação com o mundo espiritual superior, muitos espíritos que participavam dessas reuniões que eram doutrinadas reencarnaram e querem dizer que o Kardec está errado. Que nós temos que ser brutamontes. Nós temos que agir conforme os esportistas dos octágonos do MMA. Falei bobagem? Na nossa relação diária. Temos que ser truculentos. Temos que ficar rebatendo os outros. Temos que ficar espizinhando. Temos que ficar criando dificuldades, briga, intriga. Isso é a turma daí. O que vai acontecer? Qual a realidade espiritual? Qual a dinâmica que o meu psiquismo estará lidando na sustentação de um mundo espiritual que inclusive será aquele que eu vou encontrar quando desencarnar? Entenderam lá? Então vamos pensar o seguinte: encarnado, nós estamos construindo, nós estamos plasmando, nós estamos criando o mundo espiritual que vamos encontrar quando desencarnarmos. Que o André Luiz está falando aqui, que é um mundo espiritual igualzinho ao nosso. Igualzinho. Porém, em uma nova escala vibratória. Vocês vão ler aí, por exemplo, alguns esotéricos, alguns espiritualistas, que vão, por exemplo, falar assim: o mundo espiritual é uma realidade que tem, por exemplo, 7 esferas, né? 7 dimensões. Aí a gente fica assim, como é que é isso? Aonde que fica a primeira dimensão? Aí a gente quer associar isso à Terra. É lógico que as dimensões mais densas do mundo espiritual estão vinculadas às questões das camadas mais inferiores do planeta. Nós vamos mergulhar aí em quilômetros e quilômetros de profundidade. E as camadas mais espirituais estão muito mais vinculadas à ionosfera, quer dizer, regiões mais siderais. Só que isso é só para efeito didático. Só para efeito didático. Porque o mundo espiritual, a realidade dele tem peso vibratório. Isso que o André Luiz está falando aqui. O nosso perispírito, eu gosto muito desse exemplo. A gente fica com a cultura de que temos que ficar sarado. Não pode ter barriguinha mais, tem que ser, né? Aquela coisa toda. Aí a gente vai lá e tal. Tem umas coisas que tem jeito, não cai mesmo, viu, gente? Mas tudo bem, etc. O nosso corpo, nós não temos que ficar com saúde, temos que emagrecer, etc, etc. Agora eu fico impressionado que eu não vejo os espíritas falando que nós temos que emagrecer do perispírito. Mas tem regime para isso? Tem. Tem dieta para o perispírito? Tem.
Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, disse Jesus. Qual que é a equação? A equação do Evangelho é dieta espiritual. Qual que é a característica? Como que nós podemos tratar a caridade? Como é que podemos entender a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Lê para mim, Rodrigo. Não, quem está com o microfone? Rodrigo. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Rápido e rasteiro. Até ele achar, a gente vai falando. Essa é a dieta do Espírito. Quem achar primeiro ganha o prêmio, a corrida São Silvestre. Não, hein? Você imaginou eu no estudo com essa rapidez toda? Passou o tempo da palestra. Mas também não precisa ficar ansioso não, porque você vai chegar no mundo espiritual do mesmo jeito. Achou? Aqui, ó. Como é que é seu nome? Não, mas agora... para o ímpar. Vai lá, Rodrigo. Vou pedir para ele que eu tinha pedido. Você fica para a próxima. Ele está mais rápido que eu sei, Rodrigo. Caridade. Tem que ligar aqui, né? Tem, para cima. Mas tá ligado. Eu tô ligado. Caridade é o amor ao próximo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos. Para. Indulgência. Para. Benevolência para com mamãe, papai, titi, minha mulher, meu filho? Não. Para aqueles que torcem para o meu time? Também. Para aqueles que torcem para aquele outro time lá? Para aqueles que são do Partido Azul? Do Partido Vermelho? Cuidado com o que vocês estão votando. Vai lá, Rodrigo. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão. Para. Repete para mim a frase. Benevolência para... Não, essa aí nós já resolvemos. Segunda. Indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência para as imperfeições dos outros. O que significa indulgência, Dora? Tolerância? É isso mesmo? Ato ou efeito de indulgir? Não, né? Tolerância. É isso mesmo? Com as imperfeições dos outros. Continua, Rodrigo. Perdão das ofensas, ponto. Perdão das ofensas. Agora, olha para vocês verem. Estudar doutrina espírita é extraordinário. Porque a gente tem que prestar atenção até na estrutura das frases, como são colocadas as respostas e a dinâmica que ele está propondo. Observem bem que o último ponto, perdão para as ofensas. A indulgência é para com as imperfeições do semelhante. Então, com o semelhante, nós temos que ser indulgentes sempre, sempre. Agora, é interessante que é o perdão no que remonta às ofensas. Agora, aí não está dizendo perdão das ofensas que venham do semelhante. Sabe por quê? Porque você tem que aprender a perdoar as próprias ofensas que você comete. Então, é perdão lá e perdão cá. Então, como entendia Jesus a palavra caridade? Benevolência, vamos repetir. Benevolência para com os outros. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E perdão para as ofensas. Então, vocês guardem o BIP. BIP. Você sabe o que é BIP? BIP é um aparelho que antigamente tinha celular, né? Aí o médico em casa, pip, ele estava assim dormindo, a esposa do lado, pip, 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 2 horas da manhã tinha que correr para o hospital porque era o BIP. Então, como que nós... Valeu, Rodrigo, obrigado, please.
senão eu fico a pé. Como nós podemos fazer malhação do perispírito? O BIP. É o BIP. Pegaram lá? Ah, então, Casalberto, não preciso nem de personal training. Vai não pra você ver. Vai sozinho pra você ver. Vai, olha, tu vai errar a medição lá, né? O personal training, eu não sei se é o evangelho ou se é Jesus, né? Se são os espíritos. Agora costuma, Ângelo. Aí, ele é agente das academias, ele conhece tudo isso, então eu não vou perder a viagem, vou provocá-lo. Você costuma, olha para você ver como é que o evangelho tira o tapete da gente. O personal training, é assim que pronuncia? Até entortei a língua. Training. O personal é a sua esposa. É o seu marido. É o seu filho. É o seu patrão. É aquela divina, maravilhosa estrela da sua sogra. Do seu sogro. Deu aí? Vamos pensar. Porque diante do obstáculo, lembram que eu li um texto aqui falando sobre o atrito? Não foi Kardec que falou? O atrito. Vamos pegar a questão? É o comentário da questão 67A. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital, impulsão dos órgãos. A ação deste entretém e desenvolve a atividade vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. O atrito produz o calor. O personal training vai propor para nós o quê? Usar os instrumentos que vão promover atrito. O atrito é que gera energia. O pensamento é energia. O pensamento é uma energia eletromagnética. Então ela tem qualidade, ela tem direção. Tudo na vida, todas as circunstâncias, são manifestações da providência divina que nos conclama para a gente desenvolver, para a gente potencializar, para a gente qualificar a nossa onda mental. Quer que repete? Qual que é a circunstância que essa reunião favorece para nós? Primeiro, um acolhimento, fraternidade, estamos aqui, o envolvimento da espiritualidade, não é verdade? Aí nós temos também as terapêuticas que a casa oferece, o passe, espíritos estão sendo tratados durante a reunião. Não tenha dúvida de que você está sendo veículo para atendimento espiritual aos seus familiares. Então, quando estiver aqui, sempre faça aquela prece, enderece os bons sentimentos, como buscamos também a prece para nos ajudar naquelas complexidades da vida, enfim. Mas o contributo que todos esses fatores reunidos proporcionam para nós é a dinâmica de aprendermos a pensar e sentir com mais qualidade. Senhor Murta, o senhor é bom de memória. Tem quantos anos que o senhor vem aqui na FIAC? Tem alguns anos, não tem? Tem uns 2, 3 anos? Mais ou menos, tem? Senhor Murta, vou fazer uma pergunta para o senhor. A primeira reunião que o senhor assistiu aqui na FIAC, comparando com a reunião que o senhor está assistindo hoje, eu posso dizer que essa reunião o senhor já consegue compreender muito mais do que a primeira vez que o senhor esteve aqui? É natural, porque os assuntos vão se encadeando. Agora eu vou dizer uma coisa que aconteceu com o senhor Murta, porque eu tenho certeza que senão ele não tinha voltado,
E aconteceu a muitos de vocês. Hoje estamos numa condição bem melhor do que a que estávamos quando estivemos aqui a primeira vez. Só se resolver. Fiz-me claro? Concorda, Ângelo? Por quê? Ah, Carlos Alberto, mas é porque agora eu estou entendendo melhor as coisas. Tudo bem. Agora você está mais habitado, mais habituado, mais adaptado. Não tem dúvida. Agora você está mais relaxado, porque você já sabe como é que funciona. Você sabe que não tem que pagar o dízimo no final da reunião. Você sabe que ninguém está prestando atenção qual que é a roupa que você está usando, que carro que você tem, enfim, como que você chegou. Então você está aqui tranquilo, você está aqui confiante. Ok. Mas espiritualmente você está bem melhor. Porque devagarzinho a gente já foi percebendo que não vale a pena ficar brigando. Não é assim? Você que está concordando? Como é que é seu nome? Espírito, né? O espírito evoluiu. Rita? Angelita. Olha aí, até o nome já facilita. Até o nome Angelita, não é? Estou brincando com você, Angelita. Mas é isso aí. É evolução do espírito, como o senhor falou. Quantas pessoas que afirmam assim, puxa vida, como que a doutrina espírita me ajuda? A gente falava isso aqui, não foi, Dora? Eu e Dora sempre chegamos aqui mais cedo, né, Dorinha? Chegamos aqui, ficamos batendo papo. Aí a gente fala assim, será que vem alguém à reunião hoje? Aí eu e a Dora, toda sexta-feira, temos uma convicção, que nós estamos muito felizes porque nós viemos. É lógico que a gente fica feliz de ver a casa com todos vocês, não é? O chat com tanta gente, que hoje estão todos em transe mediúnico, porque não falaram até agora. A gente fica muito feliz. Mas a alegria maior, entendam o que eu vou dizer, tá? Estou falando isso com muito carinho. A alegria maior é a gente poder dizer, eu estou aqui. Porque isso é a minha vida. Isso tem a ver com o meu DNA. Eu estou em débito com a Denise. Porque o meu DNA, já que você falou do passado, isso é simbólico, tá? Não estou falando do DNA, não. Mas a minha trajetória espiritual é uma trajetória que traz marcas, muitas marcas, que se a providência divina se ela não tivesse essa dinâmica perfeita que ela tem, se ela tivesse que abrir as comportas, eu não estava nem encarnado. De tanta coisa complicada que eu já regimentei no passado. Entenderam? Até quando manifesta uma disfunção, uma anomalia, uma doença no nosso corpo, gente, é como se fosse assim, eu vou falar de uma maneira muito grotesca, mas é como se os nossos benfeitores espirituais estivessem abrindo a torneirinha, Gislene, bem devagarzinho para ir pingando, sabe? Ir pingando a mazelinha, bem devagarzinho, aí vem a enxaquecazinha, vem isso aqui, vem aquilo, um dissabor ali, etc. Porque a ideia dos espíritos não é ver o sofrimento, não é favorecer que a gente vá para o chão, não tem isso. A proposta do Evangelho é para que todos sejam felizes. Agora, a gente tem que fazer alguns ajustes. A gente precisa de fazer alguns ajustes para que a gente aprenda a não contaminar a vida. Olha o tema, princípio da vida. Olha o versículo que foi sugerido pelos benfeitores, que é a lição 97 do livro Vinha de Luz. Fica aí para casa, quem quiser estudar. Lição 97, livro Vinha de Luz. Se der, eu leio um trecho. O versículo diz assim, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, Jesus está dizendo o seguinte, não é o que entra na boca, não é o que entra que vai macular, é o que sai. Então, a nossa reunião de doutrina, a nossa reunião de evangelho, é para a gente aprender a
a fazer com que o que saia da boca possa sair com qualidade. Muitas vezes você está com aquele impulso até de blasfemar, de soltar impropérios, etc. Opa, peraí, eu não posso fazer isso mais não, velho. Afinal de contas, eu estou aprendendo com a doutrina espírita o quê? Aí você dá uma dinâmica, você dá uma remodelada interiormente, e ao invés de você xingar, mandar o indivíduo lá para o quinto dos umbrais, você fala assim, ô meu irmão, vamos para o centro espírita comigo. Vamos orar juntos. Porque se eu te mandar para o quinto das favas, olha, eu vou para o 10º das favas, porque eu estou estudando doutrina espírita. Se você manda ele para o quinto, você vai para o 10º, porque você tem mais conhecimento, você se complica muito mais. Divina, a palavra é sua, o chat, precisamos de ouvir os nossos companheiros, e hoje, graças a Deus, está fluindo tudo na mais perfeita normalidade. Hoje o pessoal está mais introspectivo mesmo. Está fazendo frio na casa? Eu acho que lá também está fazendo frio, né? E todos estão assim, os comentários estão só entre os participantes e não tem nenhuma pergunta direta até agora. Pois bem, até aqui ficou claro? Quer dizer, ficou claro, né? Alguma participação, alguma pergunta? Ou podemos caminhar mais um pouco? Dora, o Livro dos Espíritos a gente pode ficar por aqui, não podemos? Para a semana que vem a gente entrar na desencarnação? A vida e a morte. A próxima semana. Vida e a morte, porque inclusive o seguinte, a gente pode voltar inclusive com o livro Pensamento e Vida, porque a gente tem nas reflexões das ideias, nós temos nas esferas espirituais, a vida na espiritualidade, alguns pontos interessantes para a gente trabalhar. Como nós abordamos a questão do livro Vinha de Luz, eu vou fazer a leitura para encaixar, para nos dar mais elementos para a gente refletir sobre o tema que é o princípio da vida. Eu vou pedir a vocês que me acompanhem na leitura. Ela é curta, mas ela é uma mensagem extraordinária. O verbo é criador. Vinha de Luz, lição 97, Emmanuel. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus em Mateus 15, 18. O ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Interessante. O ensinamento do mestre sob o véu da letra. Significa que todo o ensinamento do mestre, ele não está na letra, ele está atrás da cortina da letra. Nunca se contente em ler. Procure tirar essa letra e ver o que ela está te trazendo. Então eu posso deduzir com vocês que não tem como estudar evangelho a toque de caixa. Tem jeito de você estudar evangelho assim. Costuma o indivíduo ler textos, por exemplo, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, uns textos mais longos. Aí lê, depois nem comenta. E a gente pega um versículo, uma questão do Livro dos Espíritos, e podemos ficar aqui horas e horas e horas. Não é divagando, não. Não é divagando, vou repetir. Mas é trabalhando de uma maneira que possa abrir a nossa consciência para a nossa realidade. Continuando. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O Emmanuel está dizendo, é indispensável, quer dizer, não é de vez em quando, é toda hora. Cuidar do coração, porque o coração é a fonte.
é a fonte que emite o verbo. Ou seja, o coração, órgão vital para nós, dos mais importantes? Não. O coração que representa a sede do sentimento. Então, o nosso sentimento é que dá qualidade ao que você está pensando. Ficou claro? Você pode emitir uma frase e eu posso emitir a mesma frase. O que dá a adjetivação, né? O que dá o gênero, o que vai fazer, o que vai dar a qualidade para essa frase, é o sentimento que sustenta, que vai ser a fonte. E isso é tão importante. Observe bem, o nosso corpo físico, nós temos uma estrutura áurica. Cada célula nossa tem a sua irradiação específica. O conjunto de células vai se apresentar um conjunto de colorações, filetes energéticos em volta das células. Então o nosso corpo tem uma aura, que são filetes, que é como se fosse um véu de energia. Berço de criança. Nessa época de Zika, na minha época era Zika, Zika e Zira. Agora é Zika. É outra história. Você coloca um véu em torno de um berço, o véu da noiva, né, Dora? O véu, o filó. Puxa vida, quantos anos que eu não escuto essa palavra? Filó. Aí eu lembrei do Fernando Sasso, tá no filó, quando o cara fazia um gol. Puxa, o Fernando Sasso está no plano espiritual, deve estar frequentando a nossa reunião. Hein? Aí, escuta só, o filó é a nossa aura energética, é o campo protetor nosso. Nessa aura, a coloração dessa aura, ela é sustentada pelo nosso pensamento. Nosso pensamento contínuo, sustenta e qualifica essa aura. Então, quando o pensamento, que é energia eletromagnética, que é envolvido pelo sentimento, um sentimento altruísta, um sentimento solidário, um sentimento que promove o bem, ele dá uma coloração específica para essa aura. Pegaram lá? Então eu disse, uma frase pode ser pronunciada por 10 pessoas. O diferencial dessa frase estará no sentimento que a promove, que a irriga. Porque a frase vai estar verbalizando o que a nossa aura espiritual está apresentando. Cor, cheiro, som, vibração, intensidade. Isso explica porque quando alguém pronuncia uma frase, você fala assim, esse caboclo não está sendo sincero. Porque a sua sensibilidade, como se tivesse não estou dizendo que você é naqueles movimentos que você está certo, tá? Porque de repente você está falando, ele não está certo, ele não está sendo honesto, mas ele está. Não estou entrando nesse mérito, tá? Eu estou colocando é quando alguém está te dizendo alguma coisa e você está percebendo que por trás daquela frase tem uma outra história. Então é como se você estivesse fotografando a aura energética do indivíduo no momento que ele está pronunciando a frase. Por isso que o adágio popular fala que mentira tem perna curta. Toda contradição, ela representa um movimento de queda. O movimento de queda. Aí é o que a gente costuma falar aqui, por exemplo, que está acontecendo no nosso planeta. Observe como que se cria facções, que se debatem, que se degladiam. E poucos promovem a unificação, a união dessas facções para se debater,
para se atingir um objetivo único, que atenda a todos. No mundo atual é difícil você conseguir isso, porque cada um está pensando, olhando no próprio umbigo. O campo energético do indivíduo está vibrando assim. O que me importa é o que vale. O resto, que se dane. Então você não consegue criar um movimento de uma associação que visa o crescimento, favorecendo o progresso. Não sei se deu lá. Eu abri um pouco o leque, porque o assunto aqui puxa outro. Então, o que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Então, vocês imaginem uma encarnação. O indivíduo vibra, o que sai da boca dele, que procede do coração, tem aquela nota, tem aquele tônus. Ele está o tempo todo fomentando. Ele está colocando areia, fazendo massa, argamassa, tijolo, brita, etc. E está construindo uma casa. Essa casa tem uma especificidade, ela tem toda uma coloração do sentimento que brotou para a construção dela. Então, quando o indivíduo, por exemplo, desencarna, é o que ele vai encontrar. Agora, esquece a desencarnação. Quando ele sai de casa, que ele vai se relacionar, o que ele vai encontrar? O que ele fomenta. Pegaram aí? Se ele é inescrupuloso, se ele não está nem aí para o outro, ele quer sair semeando a ideia dele, não tenha dúvida que as portas só vão trazer para ele dificuldade. Mesquinharia, falta de escrúpulo, falta de responsabilidade com a ética, inclusive do Evangelho, traz para nós muitos problemas, inclusive desencarnações trágicas, acidentes vasculares, infarto, doenças, câncer, disfunções das mais loucas, das mais difíceis de serem tratadas, exatamente por conta da irresponsabilidade. Pegaram aí? Do íntimo dos tiranos, continua Emmanuel, do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra. Movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu. Torna a fonte que nasceu. Então, o indivíduo que está, o tirano, que está movimentando no início de uma guerra, a guerra volta para ele. É isso que o Emmanuel está dizendo. Torna a fonte em que nasceu, lançando para si ruína e aniquilamento. Entenderam, gente? É da lei. Não é que Deus está punindo. Está retornando. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Captaram? Calúnia. Calúnia. Difamação. Atingindo pessoas, corações generosos. Olha esse campeonato da internet, amigo. Olha o que nós estamos fazendo. Volta. E volta com força. Escurecendo-lhes os horizontes mentais. Loucura. Obsessão. Treva. Não faça ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse. Isso Lao Tse falou, Confúcio falou. Muitos profetas falaram, não faça. Encarna no solo espiritual do planeta
aquele que é o governador Jesus. E o que Jesus ensinou? Faça o outro que queres que o outro te faça. Então, primeiro foi uma alertiva, não faça. Alertiva, não pisa na grama. Ou seja, primeiro, põe o pé no freio. Graças a Deus, muitos de nós estamos colocando o pé no freio, ou a vida está pisando no freio para nós. Porque a gente ainda não sabe fazer o outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Pegaram lá? Então, a academia espiritual, o esporte da alma, quando o André Luiz, por exemplo, aponta para nós uma lição extraordinária, está no livro Estude Viva. Esporte da alma. Qual que é o esporte da alma? Sobe o morro, vai lá. Vai para o hospital passar a noite. Se prontifica a ajudar aquele que está caído. Não olha horário, quem é, se é seu irmão, se é seu vizinho. Esforça-te no bem, porque esse esporte vai garantir sobrevivência, proteção, remédio, mão amiga e quem sabe alguém para passar a noite no hospital com você um dia, porque um dia para lá nós vamos. Ou julgamos que permaneceremos na juventude eterna da ilusão, pensando só em si mesmo. E isso acontece em todos os segmentos da sociedade. E o pior, no meio dos religiosos, que brincam com as religiões. Brincam com o poder espiritual. Isso enlouquece. É o pior segmento que o indivíduo pode entrar para brincar. Brincar com a fé das pessoas. Do coração dos maus, dos perversos, dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram o impulso. Assim também, a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. O perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre a nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Que a fonte irrigadora da vida, que é o sentimento, em conexão com as expressões causais
criadoras, que dimana do próprio Senhor da vida, vão como que nos auxiliando no gerenciamento dos nossos próprios limites, cuidando das nossas mazelas, viu, minha filha? Porque o amor é capaz de cobrir, de transmutar, de redirecionar destinos. Quantas vezes a espiritualidade apresenta painéis, caminhos que devem ser percorridos, mas o indivíduo, diante das oportunidades, aproveitando as suas experiências, os exemplos daqueles que se conjugam hoje em novas bases, mais espiritualizadas, e com isso ele começa a se redimensionar. Ele vai se projetando na qualificação da sua vida e espargindo bem por onde passa. Quantas vezes a espiritualidade autoriza para que haja mudança num plano direcional da própria vida que foi estabelecido anteriormente? Porque a força do bem, ela está na dinâmica progressiva do próprio sistema do universo. Caminhar na direção do progresso, com o respaldo do alto, na vivência do Evangelho em todos os planos que somos convidados a morejar, favorece o intercâmbio com esferas maiores. O médium passa a comungar no seu dia a dia com o pensamento de espíritos abalizados. E muitas vezes há uma fertilização inconsciente. Porque, por exemplo, ele busca vibrar nas faixas joaninas do discípulo amado. Naturalmente, ele está como que se projetando para refletir o pensamento de João, que por sua vez reflete o pensamento do Cristo, que é o representante de Deus. O que isso vai acontecendo? O que isso vai favorecer na dinâmica do seu comportamento? A não ser expressões que conjuguem, que multipliquem, que acalente, que suavize, que cura, que lucifica. E por isso, na hora das escolhas, elas se fazem cada vez mais producentes. É a comunhão nossa com o mundo maior. Porque estamos, de alguma forma, revelando o divino, a bondade que está dentro de nós, porque somos espíritos, que nascemos para brilhar, que nascemos para expressar Deus, amando o semelhante e, portanto, garantindo o amor para todos nós. É a porta que vai se abrir para você, que talvez não era para se abrir, mas a circunstância começa a favorecer, inclusive para te estimular. Pena que quando as portas começam a se abrir por misericórdia, a gente costuma se sentir satisfeito porque atingiu o objetivo e pula fora do compromisso de continuar se modificando. O que vai acontecer em sequência? A porta torna a se fechar. A equação do Evangelho é para prosseguir. E poucos vão à frente. A maioria desanima no caminho. Porque para perseverar com Jesus, só com muita dose de amor e capacidade de renunciar. Assim mesmo. O telefone bateu. Ouça quem está falando. Preste atenção se o convite é de Jesus. E se for, esqueça o restante, faça. Porque pode ser que esse telefone demore a tocar de novo. Não seja indiferente. Deixa para amanhã. Não posso, eu tenho um compromisso.
esse compromisso é que continua apertando a algema. Alguém já pôs uma algema no braço? Mesmo de brincadeira? E tentou sair a força da algema? O que a algema faz? Ela vai apertando, de sorte que começa até a machucar. A algema do passado precisa ser aberta com o olhar do futuro e a responsabilidade e a consciência de descobrirmos aonde está a chave e, localizando-a, aprender a manuseá-la para abrir o que nos prende. E com Jesus, abrir, precisamos da humildade, da simplicidade, do espírito de determinação. No nosso caso, da fé raciocinada, da doutrina espírita operacionalizada. E nos colocarmos na condição de Maria Santíssima, que afirma: eis aqui a serva, seja instrumento, seja passivo, para que o bem proceda, verta do seu coração. Assim estaremos em sintonia com a expressão maior do amor para nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma excepcional noite, retorno para os lares, um bom final de semana, que possamos estar de volta na próxima semana. Agradecemos aos internautas, a todos os amigos do chat divino que os representou. Nós vamos pedir à nossa companheira, amiga, Dora Denise. Denise vai fazer a prece final para nós.